Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que joga amanhã contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, hein? O Vasco precisa vencer, né, nesse Campeonato Brasileiro, um começo muito ruim do Vasco na competição. Vasco que está buscando um novo treinador para esse jogo de amanhã, ainda vai com um interino, né, com o Bruno Lazzaroni. Talvez no final de semana, na partida contra o Fluminense, tenha a estreia do novo técnico, mas acho que já está ficando meio em cima da hora para isso também. Enfim, a gente vai falar nesse vídeo sobre o jogo de amanhã, a gente vai falar sobre Patrick Mercado, martelo batido em relação a esse jogador, e o destino não será o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre uma negociação, né, do Vasco com um ex-Botafogo para fazer parte ali da equipe de scout, enfim. Bastante coisa aqui pra gente conversar, o vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Meus amigos, eu sempre falo com você que a Betsul é diferente e tá sempre pensando no melhor. E agora a sua Bet de norte a sul tem o seu próprio aplicativo, é isso mesmo, você pode baixar de forma simples e gratuita, rapidinho. Tem um link aqui que você clica e vai direto, ou então você pode ir na sua Play Store, digitar lá Betsul, escolher e baixar rapidinho e ter tudo na palma da sua mão. No aplicativo da Betsul você vai ter promoções exclusivas, isso mesmo, promoções exclusivas lá no aplicativo. Você vai ter mais segurança, um saque mais rápido, tudo pensado para você se divertir de forma mais prática. Então não perca tempo, o aplicativo da Betsul já está disponível, é facinho para baixar. Vem para a Betsul, a sua bet de norte a sul. Bom, vamos começar o vídeo falando sobre Patrick Mercado, né? Jogador equatoriano do Independiente del Valle, meia, que o Vasco tentou atravessar ali uma negociação que já estava praticamente fechada com o Sevilha da Espanha, né? O Vasco tentou atravessar essa situação, como conseguiu, por exemplo, no Marino Inestrosa, né? Atravessando ali o Boca Juniors e trazendo o jogador, mas na situação do Patrick Mercado não deu certo. O jogador vai mesmo para o Sevilha, negócio fechado para o equatoriano se juntar ao Sevilha. Ele vai para o futebol espanhol após a Copa do Mundo, então vai ficar no Independiente del Valle até o meio do ano e depois da Copa do Mundo vai para o Sevilha. O anúncio oficial desse acordo já deve ser feito, né, nas próximas horas, mas já está tudo concluído ali, documentação trocada, etc e tal, negócio fechado, martelo batido. Patrick Mercado não vem para o Vasco da Gama, será jogador do Sevilha a partir de junho. O Vasco tentou atravessar essa negociação, mas não conseguiu, meus amigos. Negócio fechado aí, esse meia jovem, né, com muito potencial, indo para o futebol europeu, para o futebol espanhol. Bom, vamos falar sobre a partida de amanhã. O Vasco vai enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro, ainda sem técnico, né? O Vasco vai com um treinador interino, Bruno Lazzaroni, quem vai comandar a equipe do Vasco nesse jogo contra o Santos. Já temos a arbitragem definida para esse jogo. A comissão de arbitragem da CBF escalou Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, para esse confronto. O jogo acontece amanhã, às 7 horas da noite, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a arbitragem definida para Santos e Vasco. O Vasco que deve ter novidade no seu time titular. Marino Inestrosa treinou pela equipe titular, né? Vem treinando como titular durante essa semana e deve ser a grande novidade na equipe titular do Vasco da Gama contra o Santos. O colombiano que foi contratado com muita expectativa, né? Uma negociação, como a gente disse até nesse próprio vídeo, que o Vasco atravessou ali o Boca Juniors, deu um chapéu no Boca, jogador que na janela passada foi desejado por Flamengo, foi desejado por Palmeiras, depois
caiu um pouquinho de produção, o Vasco conseguiu fechar essa contratação e agora deve receber a sua primeira chance como titular no time principal do Vasco da Gama. Marinho e Inestrosa deve ser titular nesse jogo contra o Santos. Vamos ver se Bruno Lazzaroni fará outras mudanças além dessas, né? Provavelmente aí no próximo vídeo a gente já vai ter algumas informações sobre isso. Vamos falar sobre treinador, né? Bruno Lazzaroni vai tocando esse barco aí de forma interina, mas o Vasco segue negociações buscando aí o seu novo treinador para a temporada de 2026. Não temos nenhuma grande novidade em relação ao último conteúdo publicado aqui. O Vasco segue sonhando com o Arthur Jorge, é um sonho, né, do Vasco, treinador ex-Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo, mas é uma negociação muito difícil. O treinador está no futebol lá asiático, né, no Al Rayyan, e recebe um salário astronômico, um salário que não cabe aqui no futebol brasileiro. Além de ter uma multa rescisória de 5 milhões de euros, que dá mais de 30 milhões de reais. Ou seja, uma negociação muito difícil, praticamente impossível, mas o Vasco segue sonhando, né? Segue sondando ali, tentando arrumar alguma engenharia, alguma coisa para tentar investir ali no Arthur Jorge. Mas é muito difícil, ainda mais porque o Vasco tem pressa para buscar um novo treinador. Outro nome que surgiu como possibilidade é Marcelo Galhardo, treinador do River Plate, ele que está de saída do River, né? Vai se despedir essa semana no seu último jogo, né, comandando o River Plate, mas também não é uma negociação simples, porque o treinador está saindo agora de um trabalho, é muito improvável que ele já emende um outro trabalho em sequência, mas também está no radar do Vasco. Enquanto isso, as conversas continuam com o Renato Gaúcho, diria eu, o favorito nesse momento por ser uma negociação mais fácil. Já está no Rio de Janeiro, está livre de contrato, pode assumir imediatamente. Aí o Vasco segue negociando aí com o Renato. As informações é que a primeira pedida salarial do Renato Gaúcho teria assustado um pouco o Vasco teria dado uma recuada, mas as negociações prosseguem entre Vasco e Renato Gaúcho. Vamos aguardar, mas os nomes mais falados nesse momento para assumir o Vasco são Renato Gaúcho, Arthur Jorge e Marcelo Galhardo. Quem é o seu preferido? Deixa aqui nos comentários. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um ex-Botafogo que pode pintar no Vasco da Gama. O Vasco abriu conversas para contratar Rafael Rezende, ex-coordenador de scout do Botafogo, para poder integrar o departamento de scout do Vasco. A informação dos amigos do podcast Cruz Maltino. Rezende ficou disponível recentemente após ser desligado do Botafogo em meio a uma onda de cortes promovida pela SAF de John Textor, que atingiu ali diversos setores, né, do futebol alvinegro. Ele ocupava a função de head coach desde 2022, quando foi contratado para estruturar a área de análise de jogadores do clube. Antes de chegar ao Botafogo, Rafael Rezende construiu a sua carreira no jornalismo esportivo, com longa passagem pelo Sport TV, onde atuou como comentarista e participou de coberturas relevantes do futebol nacional e internacional. Internamente, o nome ganha força pela relação direta que ele tem com Pedrinho. Os dois dividiram programas, né, no Sport TV, projetos ali no Sport TV, com convivência profissional próxima e troca constante sobre leitura de jogo e análise de atletas, algo que se conecta com a ideia de futebol que vem sendo construída no Vasco da Gama. No Botafogo, o trabalho de Rafael Rezende recebeu muitas avaliações positivas, internamente e também externamente. Ele foi um dos responsáveis pela reestruturação do departamento de scout do Botafogo e teve participação direta na montagem do elenco campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, o que reforça o entendimento de que a sua chegada no Vasco da Gama pode elevar o nível de análise e de tomada de decisão do Vasco no mercado de transferência. As conversas estão em andamento, mas Rafael Rezende pode pintar no Vasco e acho um nome muito interessante, acho que pode ajudar muito o Vasco fora das quatro linhas. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima, fui!